Fala, povo, voltei. Vamos fazer mais uma hora de live aqui, Já fui resolver o que tinha que resolver. Nossa live mais cedo foi muito top. Já chega apertando o like, convidando pessoas, convidando seu pastor, sua pastora, convide aí quem você quiser para vir conversar com a gente. Compartilhei com algumas pessoas aqui. Hora de lavar a louça. Tá? Obrigado a quem já está me seguindo no canal. Várias pessoas seguindo o Cid lá no canal. Eu vou estar postando mais vídeos, tá? Cadu me seguiu, obrigado Cadu. Se inscreveu no nosso canal, tá? E vamos que vamos. Nossa live normalmente ela vai até 1 hora. Hoje eu tive que encerrar mais cedo, mas como eu já resolvi o que tinha que resolvido, o que tinha que ser resolvido, estou de volta. Hoje a gente leu a Bíblia, a gente está tendo estudos bíblicos aqui, a gente já leu a Bíblia hoje já. E a gente estava debatendo um assunto interessante. Bom dia, meu querido. Por que Deus admitia que Abraão tivesse escravos e não admitiu que o povo dele, segundo a Bíblia, fosse escravo no Egito? Então, as contradições bíblicas são muitas contradições, tá? Muitas contradições. Uma hora Deus fala, outra hora Deus não fala, tá? Quem tiver 300 seguidores, quiser subir aí pra gente trocar ideia, essa é a hora do papo, a hora da conversa. A hora que eu lavo louça e converso com você que está aí do outro lado, tá? Você que já me conhece, você que participa das lives aqui de segunda a sábado, gosta do conteúdo, gosta do assunto, já chega apertando na telinha, curtindo a live. Traga mais pessoas para a nossa live. Pessoas inteligentes, principalmente. Adoro conversar com pessoas inteligentes. Beleza? Então a gente estava falando sobre isso, Fala, Felipe, meu querido. Chegou a dona Sofia. Bom dia, Samara. Você é teólogo? Sou o teólogo dos bons. Sou o teólogo dos bons. O melhor que existe. Se você que não conhece, o melhor teólogo sou eu. Fala, Felipe, meu querido. Acho que o Felipe é o que estava aqui ontem, né? Era o Felipe, se eu não me engano. Bom dia. Fala, Ideia Marcante. Voltei. Fui resolver uma paradinha. A live hoje foi mais cedo. A live hoje aconteceu mais cedo. Nossa live. Foi uma live bem polêmica. Onde a gente falou que o Abraão tinha... Sabe quantos criados o Abraão tinha? 318. Quer dizer, eu acredito que ele tinha mais. Só o que foi pra guerra era 318. Agora tá na hora da lavar de louça, hora de conversar, de trocar ideia. Hoje a gente falou sobre escravidão na Bíblia. A Bíblia tem muito disso. Trabalho não, hoje eu tô de folga hoje. Daqui a pouco eu coloco o Pix aí pra você contribuir, tá bom, Carlos? É Carol, tá bom? Daqui a pouco eu coloco o Pix aqui pra você contribuir. Me ajudar, tá bom? O Cadu já voltou. O Cadu tá de volta. Resolvi lá a parada lá, Cadu. Obrigado, o Cadu se inscreveu no canal. Vou postar a live lá, Cadu. Pra você pegar a parte lá que você falou que ia pegar, tá bom? Que isso, cara? Foram registrados mais a indício entre 700 e 900 escravos. Que isso? Mas isso aconteceu realmente, porque a Bíblia é um livro mitológico, né? Deixa eu subir o nosso amigo aqui, Felipe. Acho que o Felipe é o que... Ah, não, era o professor. O professor tinha um teorema. Beleza, Cadu, grande Cadu. Cadu é top demais. Fala, Felipe, meu querido. E aí, beleza, mano? Beleza, cara. E você, como é que você tá? Tudo bem com você? Caminhando aí. Tá. Tudo bem. Que bom, cara. E aí? É crente, descrente, ateu, agnóstico? Ah, Tá, vou mano, colocar. eu já fui crente, né? Fui protestante por muitos anos. Eu tenho, inclusive, uma formação toda protestante. Estudei teologia,
Ó, que legal. Ciência da religião? Não concluí ciência da religião, fazia a licenciatura. Conhece? Conhece Joseph Murphy? Conhece Joseph Murphy? Joseph Murphy, não conheço. Não conhece? Beleza. Não. Mas hoje você é o quê? Você acredita em Deus, não? Cara, tem dia que eu acordo agnóstico, tem dia que eu acordo. Como é que é a história aí? Pega, filha. Tem dia que você acorda agnóstico, tem dia que você acorda Teísta. Eu não sei. Teísta. Você tá meio confuso ainda? Eu ainda não tenho definição. Você sabe a definição de agnóstico? Sim, não, sim. Tem que ser esse. Não tem outro, não. Tá, deixa eu colocar aqui, peraí. Pega ali, ó, tem ali, pega ali. Pode falar, pode continuar, ô Felipe. Qual a definição de agnóstico? A definição de agnóstico é o agnóstico, que é uma grosso modo, é o sujeito que filosoficamente não afirma nada sobre a existência de Deus, ou não afirma a existência de Deus e nem nega. Isso, exatamente. Para ele Deus é incompreensível e incognoscível. Então tem dias que eu acordo com essa disposição. Tem dias que eu acordo fazendo definições de Deus e tal. Porque como eu gosto muito de estudar tradições religiosas, e eu tenho ultimamente me apaixonado pelo budismo, por tradições vedantas. Você gosta do budismo? Sim, sim. Nossa, legal. E embora o budismo seja uma religião ateia, né, como é conhecido vulgarmente. É ateia? O budismo? Não existe um culto a uma divindade no budismo. Divindade, e sim ao homem chamado Buda. Então, o Buda ele não é cultuado como a gente... Porque quando a gente fala em cultuar, principalmente aqui no Ocidente, tem-se uma compreensão que não é exata, né? Então, o Buda ele não é uma divindade no budismo. E ele não é cultuado no budismo, não da forma como a gente entende cultuar aqui no Ocidente. Mas o budismo é mais voltado para o autoconhecimento, né, Felipe? Sim, o budismo ele é uma filosofia. A Aline está dizendo que o budismo não é religião. O budismo é religião porque, por exemplo, no budismo tibetano, o budismo tibetano ele é que é o budismo que eu tenho estudado, é um budismo bem esotérico. É um budismo que tem rituais, certo? E tem algumas crenças que acaba caracterizando o budismo como religião. Mas não tem Deus. Você não cultua não Deus. Não tem um Deus, no caso. Uma divindade. Né? Que legal. Mas o que me encanta no budismo é a filosofia. O budismo é uma religião da mente, que estuda a mente humana. Exatamente. E isso eu acho profundo pra caramba. Eles têm definições profundas com relação à consciência humana. Eu bebi um pouquinho da água do budismo porque eu fazia muita meditação, cara. Eu estudei muita mente. Querendo ou não, a gente acaba se esbarrando um pouquinho com o budismo. Tem até o meu canal lá. Eu tenho um canal que eu peguei uma frase que é acho que é de um canal que tem aí que se chama Corvo Solitário. Que é os negócios preto e branco. Eu achei bem interessante. O cara, ele fala umas frases interessantes. É isso, Aline. Perfeito. O budismo é não teísta. Agora, as tradições hindus, por exemplo, que são tradições... hinduísmo é um termo genérico, né? É um termo ocidental. Não existe hinduísmo. O que existe na Índia são milhares de tradições Casa do Médio. Religiosas, de cultos. Bom dia, Robson. Fala, Robson. Robson quis entrar mais cedo, não conseguiu falar, ficou mudo. E agora, Robson, dá pra falar? Desmuta aí o teu microfone, Robson. Robson de Carvalho. Robson que já está nos seguindo. Obrigado, Robson. Robson? Ô, Júlio, não é bem assim, viu, Júlio? Não é bem assim, não. Bom dia, Célia Regina, minha querida. É um outro assunto. Mas só para concluir o que eu estava dizendo, então,
o hinduísmo, né, como a gente chama aqui no Ocidente, né, o termo hindu ou hinduísmo é um termo genérico, né, não existe na Índia. Não, Robson, seu microfone está mutado. Você precisa habilitar o microfone para a gente ouvir. Você vai aí nos dois bonequinhos, no rosa e no azulzinho. Você vai no seu perfil aí. Isso, pronto, deu certo. Agora sim, Agora né, sim. Robson? Mas vai ficar dando eco, não, né? Não, se der eco, eu desço e você pede para subir de novo. Ótimo. Fabrício, meu querido. E aí, seu Robson, diga. Pronto. Não, a questão é de religião que... Patateu. Você é anti-religião, né? Eu sou Nesse anti-religioso. Mas você mais cedo estava dizendo que já foi católico, evangélico. Já foi espírita também? Espírita? Eu não cheguei a ser espírita, não, mas eu tenho alguns livros aqui de Allan Kardec. Eu dei uma estudada. Não cheguei a ser espírita, não. Boa tarde. Meu Deus, Cadu de novo. Eu tô te seguindo aqui, mas deu um trabalho, hein, velho? É cheio de canal. Tu achou os outros canal meu? Agora achei o que tem live, eu achei. Deixa eu falar, tu vai encontrar eu aí, Cadu, DF. Eu atualizei pra você ver, Cadu, DF, você vai encontrar meus vídeos também. Veja lá, narrando futebol, Flamengo, Fluminense. Eu tô fazendo. Futebol? Eu faço o seguinte, eu jogo os jogos do Call of Duty, do Black Ops, vários jogos online, ao vivo, e gravo pra galera zerar as fases do jogo. E daí então, eu fiz uma imitação do Galvão Bueno, que ficou bem parecida. Eu fiz aí Flamengo versus Grêmio, Corinthians, Seleção Brasileira, Copa do Mundo, ficou bacana. Eu e a menina narrando lá, ela comentarista narrando. Depois vai lá. Vai ter muito jogo. Beleza, eu vi teu canal lá, eu vi seu canal. Depois você bota a live de hoje de manhã. Já tem algumas lives lá, você viu, né? Bota de manhã à tarde, eu conversando com o pastor, depois eu vou cortar pra mim. Beleza. E aí, o debate de novo é o quê? O que é a mesma coisa? Não, agora é a hora da bagunça, a hora da conversa, de conversar com as pessoas. Deixar os crentes chateados. O que elas acham. Tá. O que elas acham. O Felipe qual foi o ponto, Cid, que tu mais viu, assim, não posso dizer, mas bem contraditório mesmo na religião cristã? Boa tarde, Robson. Boa tarde. Robson. Tudo é contraditório. Citar algumas coisas. Vamos analisar primeiramente de verdade, eu tenho muita curiosidade em conhecer outras religiões, de fato. Eu sou católico. Eu já sou católico, batizado, crismado, casado e tudo mais. Também já fui. Mas eu tenho uma curiosidade em aprender as outras filosofias, procurar entender, porque, querendo ou não, todo mundo acredita em Deus de alguma forma. Querendo ou não. E todo mundo acredita em Deus de alguma forma. Pronto. Mas acreditar, Robson, vamos lá, tem uma diferença entre acreditar e algo ser verdade, ou então algo ser provado, ou você poder mostrar algo. Não, acreditar é individual, é algo individual. Sim. Entendeu? Mas no teu caso, tu não nem nega, nem confirma. Acreditar, a gente tem que acreditar no que é real. Acreditar na mente, no cérebro, é outra coisa. Você está acreditando naquilo que é ilusão, aí já não é um acreditar, já é pessoal. Por isso que eu criei o canal Além da Imaginação. Porque a existência de Deus, ela não é provada. Uma vez não provada e nem tão pouco vista, o acreditar não é um acreditar. Acreditar, eu acredito no Sidney tá aqui, amanhã eu vou estar aqui. Acredito nessa garrafa aqui, ó. Não, mas eu falo mais no sentido prático mesmo, de acreditar que algo existe. Prático? Você viu ele conversou contigo? Oi? O Deus falou com você? Não, calma. Faz tempo que você me acompanha, Robson? Faz tempo já que você me acompanha? Não, eu apareci naquela hora de manhã. Eu queria te conhecer mesmo melhor. Então, deixa eu explicar para você. Vamos lá. Deus existe ou Deus não existe, na sua visão? Na minha visão, existe. Tá. Sempre existiu, na verdade, né? Não é que existe, sempre existiu. Tá. Vamos lá. Tem como você me mostrar Deus? Mostrar Deus não tenho como. Então ele não existe. Não, existe. Da forma que nós
Que você Entendemos? Não, mas ele criou, sempre você está existiu. criando esse Deus. Ele existe Não, porque você não, não. criou, só para Não, você eu não criar. Se tô eu posso criando. criar tudo, eu Eu crio na não, minha Ele não, mente. tá é como eu tô onde? Pronto, falando. É vamos como eu lá, tô vamos falando. lá. Não há uma Ele, criação. Eu não tô ele criando. Eu tá não tô dizendo onde, que ô ele Robson? existe porque ele parte do princípio de que foi criado. Não, ele sempre existiu. Entendeu? Mas ele tá onde? Para Ele poder. tá onde? Deus tá onde? Não, não é que ele está onde. Justamente esse ponto que eu vi hoje de manhã, que você falou, que o pastor falou que ele tá lá no céu, não sei o quê. A visão, a visão antiga, que é narrado no Velho Testamento, é justamente aquela visão crua mesmo, de que eu não consigo ver porque ele está muito longe, está lá em cima, está no céu, está nas alturas. Só Ah, que, como você falou, você mesmo falou lá, que ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Eu não posso exato. dizer onde ele está fisicamente, porque acreditamos, nossa fé católica cristã acredita que é um ser, não vou colocar aqui como ser espiritual, mas para deixar um pouco Como é mais que, mas como é que é o espírito? desenhável, ser espiritual, ou seja, a gente não consegue vê-lo e nem Hum. tocá-lo. Tá, o que você não consegue ver e não tocar é que não é palpável. Existe ou não existe? Vamos lá, Nesse ponto, eu tenho uma nota de R$ 50. sim, ela existe porque eu consigo tocar. Isso, mas beleza. Aí eu falo assim pra você, ô Robson. Eu te vendo algo, vamos dizer. Sim. Não, eu vou fazer o contrário. Você me vende algo. Hum, Esse algo que você me vendeu custa R$ 50 que você me vendeu. sim. Aí o que eu faço? Eu vou te pagar. Aí eu falo assim, ô Robson, eu tô com R$ 50 aqui na minha mão. Aí você olha e fala assim, mas cadê esses R$ 50? Eu falei, tá aqui na minha mão, eu vou te pagar. Você fala assim, mas eu não tô vendo. Eu falei, mas tá aqui na minha mão. Entendi. Segura, ô Robson, os R$ 50. Tá certo, tá tudo certo, tá pago. E aí? É na base, nesse caso é na base da confiança. Da confiança que o dinheiro existe. Não, não. Não. Tô dizendo pra você que eu tenho R$ 50 na minha mão. Sim, Só que você não tá vendo os R$ 50. exatamente. Não é palpável. Então, eu teria É que invisível. confiar Aí eu falo assim, não, é porque esse dinheiro que eu tô te pagando é um dinheiro espiritual. Aí você pega esses R$ 50 que eu te paguei, que você acreditou por a fé, você vai no mercado fazer a compra com esses R$ 50 que eu te dei. Aí você chega lá com a mesma história que eu contei pra tu. Fala, eu Nossa. tô com R$ 50 aqui, R$ 50 espiritual, tem como eu comprar? Alguma coisa Sim, eu que... entendi. Há o Entendeu? Deus espiritual que muita gente fala, né? Eu falei aqui como que Deus fosse um espírito, mas na forma mesmo de desenhar. Mas nesse caso tu já tem a ideia de que já falaram para tu de um Deus espiritual. Mas não, pra tu ter ideia, eu acredito no Deus criador. É aquele Deus que criou tudo, entendeu? Para que as coisas existissem, alguém os criou. E se você for analisar, o dinheiro veio do papel, que veio da árvore, que veio da natureza, tudo teve um princípio. E nesse princípio é que nós acreditamos que é o nosso logos, a razão, o verbo, aquilo que acontece. É como se fosse o estopim, ou estopim, nesse caso, da criação. Então, ao parecer da fé da igreja, da fé católica, é justamente isso. O Deus é o criador. Você nunca Ele viu nem Deus, tem Robson? início e nem tem fim. Ele é o Fala em ganhar criador. marcantes, meu querido. E aí, beleza, Cid? Entendi. Bom dia a todo mundo. Tudo bem, pessoal? Entendi, ô Cadu. Cadu, você já viu Deus? A Cadu saiu. Caiu. Cadu não, ô Robson, você já viu Oi. Deus? Robson. Não, ver Deus não. Não vi, nunca vi Deus. Nunca viu Deus? Nunca vi Deus, né? Não na maneira que se fala. Como é a sua convivência com essa crença de acreditar em Deus e tal? Deus faz alguma coisa por você? Deus se mostra presente na tua vida? Como é que funciona isso aí? Mas é porque essas questões íntimas já parte com um lado sensacionalista, sentimentalista. Aí eu já não gosto muito de falar porque já vai muito pro abstrato. Aí
essa Vamos parte de lá. abstrato. Ô, Robson, mas Robson, Oi, tudo bem? Quem tá tudo falando aqui é bem. o Thiago. Bom dia. Bom dia. Mas a crença e a construção desse Deus, ele já não é abstrato em si, na essência? Não, porque a gente como posso te dizer? Pessoal, a Igreja Católica, ela não trabalha só com a Bíblia e com a interpretação da Bíblia por meio da inteligência advinda de Deus. Nós trabalhamos com a tradição, tem uma série de pessoas, nesse caso são os sucessores dos apóstolos que passaram essas tradições. Então, nesse caso, nós acreditamos em Deus, né? Como naturalmente é dito, por causa do próprio Cristo. Nós acreditamos que Jesus é o Deus que se encarnou, o Deus que se fez carne no ventre de Maria. E Então, mas essa fé não é abstrata? não, é uma fé concreta, Concreta em transmitida quê? oralmente e por escrito. Isso. Passada oralmente, como Historicamente. era, Historicamente. Não, historicamente a gente tem um registro de um Jesus filosófico, não um Jesus religioso. Não, E a presença desse Jesus tá. filosófico não comprova a existência de um Deus. Não, olha só. O Cristo histórico, né, que é o pessoal fala de mitológico. Mitológico é o filosófico, né, que vocês falam. Mas o Cristo histórico, ele é real até em outras religiões. Outras religiões citam o mesmo. Não, Ô, Robson, o que é realidade pra você, cara? O que é real pra você? Real. É a verdade concreta. É algo palpável, né? A verdade é. Religiões Oi, monoteístas fala. só existem 3 no planeta, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. As outras religiões não são monoteístas. Nós católicos podemos, alguns dizem, eu não gosto muito de dizer isso, que são seitas. Eu costumo falar que são crendices e crenças, né? Não, são religiões. Formas de culto. Não, são Acredito que religiões. seja isso. Assim como muita gente considera o catolicismo como uma crença, como uma forma de culto. É o que uma acontece. religião. Mas O que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte, ô Robson, e eu falo sempre isso quando eu entro aqui na live de CID, converso em outras lives. Eu sou cristão. tem. Fui muito tempo participante de uma instituição religiosa, do sistema religioso, hoje não faço parte, mas sou cristão. Eu partilho de uma fé cristã. E a minha fé, ela é a partir do Cristo. Galera, bora. Não vamos ficar silenciando as pessoas, não. Deixa as pessoas Só falarem. que não um Cristo descrito pelo sistema religioso. Porque foi o que eu já falei aqui algumas vezes, vou repetir. A nossa fé é uma fé empírica e pessoal. Porque a minha Bíblia, a Bíblia que eu acredito, a Bíblia que você acredita, Robson, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Mas Então, é por isso que colocaram esse texto, porque o acreditar, você só acredita no que você cria. Então, quando pessoal, você não é pessoal e empírico. Não é bem pessoal, vai ter que ter uma base do acreditar. Ou seja, Deus, você, como é que você acreditar em Deus se você ele não firma, ou sua ferramenta não prova? Não tem prova. Não. Eu acredito sem a prova. Também é por isso no Eu não texto preciso tá lá, de é a prova. fé. É a fé. Então, Eu já expliquei isso aqui já. Tá na fé, é a criação. Mas pronto, Sidney. Eu concordo com o Sidney, né? Martins. Eu concordo por um motivo. Já expliquei aqui, vou explicar de novo. Quando você. Vamos lá. Depois que eu deixei de acreditar em Deus, eu me transformei. A minha vida melhorou muito. Top demais. Só que tem pessoas que acreditam em Deus e precisam de Deus para viver. E a vida delas também são tops, mas com Deus. Provavelmente a crença dela em Deus é uma coisa tão forte que se ela ficar sem Deus, a risca dela ficar com depressão, ela sofrer, que não foi o meu caso. Foi diferente, entendeu? Então, nesse caso de você ter um Deus que, eu acredito, normalmente nem é o Deus da Bíblia, é um Deus que você acredita, que te dá força, que te ajuda, não, o Deus da Bíblia. Tá? Sim, entendi. É pessoal, empírico, igual o nosso amigo Ideia Marques falou, tem pessoas que necessitam disso. Então, é válido sim. Mas, assim, dizer que você pode provar ou mostrar não pra alguém, pode. você não consegue Mas fazer eu posso dizer... Olha só, porque deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Eu posso Vamos lá, um de cada vez.
Deixa eu falar rapidinho, olha só. A palavra acreditar, vamos lá. Aceitar, convencido da veracidade da existência e ocorrência de alguma coisa. Como é que eu vou acreditar em algo que não existe? No sentido de Ué, a comprovação. gente acabou de falar. Não, Calma, entende? Ou Discordo só tem um completamente. jeito de eu acreditar é no campo da fé. Porque no campo dos conhecimentos não vai ter base. Por isso que eu estou dizendo que o texto que você tem já foi emitido, remetido lá dentro para que vocês acreditem. É o firme fundamento das coisas que não se vê. A gente pode tratar isso na física quântica também. Entendeu? É a mesma coisa. Então, assim, acreditar, cadê a prova dele? Deixou? Ele pode até existir. Não, é o exemplo, Ele deixou Cadu, é algo o exemplo, é palpável. o exemplo dos R$ 50. É o exemplo dos R$ 50, tá? Que eu dei aqui. Que eu dei aí pro nosso amigo. É melhor trocar acreditar pela fé. Tira a palavra acreditar. Quando você fala assim, eu acredito, você já está errado, porque acreditar significa Não, convencido Robson. de uma veracidade Você existente. não pode Aonde dizer ele que prova alguém- na Bíblia que ele é existente, se Moisés Você não não quiser, pode ele não pode dizer que ver. alguém está errado Mas por não acreditar é- em algo que Não, você identifica de maneira não, especificada. tô dizendo que é melhor ir pra fé. Pessoal, Tipo assim, não, a gente acredite não em pode Deus, não, Cadu. Robson. Eu falo, Não olha só, pode. pela fé ele vive em mim, pela fé eu tenho experiência. Acabou. Porque a palavra, não, quando você coloca eu acreditar, acredito. você tem que acreditar naquele. Ah, como é que você crê numa coisa que não vê, que Robson, você não sabe, se não você tem base? Se você Tá, não beleza. ouvir, não Fala. vira debate. Então, Vira Quem só é que tá uma monólogo. silenciando, Silva? Então fala, vai lá. Eu só tô ouvindo mesmo. Eu tô aqui pra ouvir, pra Robson, escutar também. o acreditar é latente e fiel para quem pratica. Eu não posso gerir a crença do outro. Se o outro diz que acredita, ainda que sem provas, e ainda sem comprovação, e ainda que seja por experiência pessoal, é digno e fiel à crença dele. Ele acredita sim. Ainda que eu entenda que não existe comprovação daquilo. Você sabe o que é eu não posso gerir a maneira como o outro cria e espelha essa existência de um Deus e como essa pessoa acredita ou deixa de acreditar. Isso é pessoal. Ainda que seja atravessado por uma série de outros quesitos, é pessoal. As pessoas se expressarem, viu? Só Por se quê? estiver xingando, algo do tipo. Não, eu tô falando com os tá. moderadores. Você Moderadores. sabe o que é a questão do transitório direto, o transitivo, da questão do português, dessa questão toda? Você conhece essas palavras? A palavra acreditar. Eu Então, sou agora vamos falar formando uma em coisa letras, aqui português, rapidinho. literatura Olha e só. sou formado em Rapidinho, Beleza, teologia. então você sabe Então a que gente não está falando sobre isso, a gente está falando sobre fé. Tem algumas Essa- coisas, a tem palavra algumas coisas, acredito. tem algumas coisas que a gente aí começa a entrar na alta intelectual, mas tem coisas tão simples que dá para ser explicada de forma tão simples. Às vezes eu até fiquei um pouco, achei engraçado aqui assistindo a live mais cedo, que as pessoas, nesse caso o Cadu, que parece ler muito, então ele tem muito conhecimento e vem trazendo palavras e vem trazendo formas de que. Só que às vezes eu sou um cara que procuro. Cara, Deus bíblico é uma ideia. Sim. Beleza? Então É uma vou resumir. construção de uma ideia, sim. Exato, acabou, porra. Ele queria definição, acabou. Ele tá dizendo que eu sou o cara que eu vou fazendo confusão, acabou a ideia. E Não, Não, sim, não, só que a não, pessoa não. tem o direito de acreditar nessa ideia. Não, beleza. isso é Aí vai no acreditar. campo dessa fé. E isso que é tá acreditar. dentro da Bíblia, da introdução que Paulo fala. Vamos lá, É deixa eu Hebreus, explicar pra vocês. Vamos lá. É o que eu ia explicar pro Robson. Robson, Não, rapidinho, porque Deus, o pessoal ele aqui. existe, Ah, sim, Deus sim. existe e não existe ao mesmo tempo. Teve Ah. um cara que gravou um vídeo aí. Ah, vou refutar o Cid, porque o Cid falou que Deus existe. Uma hora o Cid diz que Deus existe, uma hora o Cid diz que Deus não existe. Eu expliquei para ele o seguinte: Deus existe sim. Em qual sentido? No sentido de ideia, que o nosso amigo Cadu acabou de falar. É uma ideia. É na sua mente, é algo da sua imaginação. Uhum. Então, dessa forma, Deus existe. Deus não existe. Se de Deus não existe, de que forma? O Deus que você acredita que faz milagre, esse Deus não existe. O Deus que tu acredita que te dá carro, esse Deus ele não existe. Tá? O Deus que você pode esfregar na cara de ninguém, esse Deus não existe. Tá? O Deus palpável não existe. Beleza? Como ideia, sim. Como algo que a ser provado, a ser mostrado, não. Tem como. Ponto final. Tá bom? É, os Ah, livros já falam. mas essa aí é a
é a base do agnosticismo, ou você entender desse jeito, ou é assim que você Pô, mas identifica? entendeu? É a realidade. É a Tá realidade, a própria porque a Bíblia. Bíblia não pode ser utilizada como documento comprobatório, porque é um livro religioso. Então a gente não Exatamente. pode utilizar a Bíblia como documento comprobatório, porque existem centenas de milhares de livros religiosos em todo o planeta que vão comprovar a existência de vários deuses. E isso só não quer dizer que esses deuses sejam fatisticamente Exatamente. existentes. Então todo mundo vai encontrar em algum livro religioso a comprovação da sua fé e da sua crença. A ideia O de a que a gente- Bíblia é o único Deus, exatamente, você falou tudo. Aquela ideia de cristão, a Bíblia tem um Deus universal, o resto tudo é deusinho. E Deus pagão. Isso não O que eu estou existe. dizendo é que para que cada indivíduo idealize um Deus, porque cada indivíduo idealiza Deus da sua própria maneira. Ah, não, exato. eu não idealizo. Sim, idealiza. É um espelho do que você é. Se você tem necessidades psicológicas que precisam ser sanadas, o seu Deus vai ser um Deus que resolve qualquer problema psicológico e Exatamente. emocional. Se você é um cara que precisa de resolver problemas financeiros, o Deus que vão te apresentar vai ser um Deus que é dono do ouro, da prata e que supre todas as suas necessidades financeiras. É Você exatamente. entendeu? Pra isso, Então, pra, Bacana é que até no campo da igreja, você está falando uma coisa interessante, que eles têm todos, eles estão um Deus só, mas aí diverge para várias áreas, é financeira, Exatamente. É interessante falar nisso porque na história da Igreja Católica houve muito dessas coisas. Por exemplo, uma das heresias, né, que a Igreja condenou no Concílio de Éfeso foi a nestoriana. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, que o Nestório ele não acreditava na maternidade divina de Nossa Senhora, porque não podemos dizer que Maria era mãe de Deus, porque era mãe de Jesus, porque Jesus tem uma pessoa divina e uma pessoa humana. Aí Maria é mãe dessa pessoa humana e não da pessoa divina. Aí a compreensão, a fé católica trouxe de que Deus Filho se encarnou em Maria, ou seja, uma pessoa divina entrou em Maria, se fez carne, ou seja, assumiu a natureza humana, ou seja, Jesus é uma pessoa divina com a natureza divina e uma natureza humana. É a dita união hipostática. Pronto. Aí esse foi o dogma. Aí só que o nestorianismo se tornou uma vertente do cristianismo. Aí é como o amigo falou que muitos cristãos, até católicos mesmo, começam a criar várias formas de entender Jesus e começa a se ramificar. Hoje em dia nós temos, né, aquela bipolarização tradicional, eu costumo dizer, que é o protestantismo e o catolicismo. Ô, Robson, eu vou fazer uma pergunta. Eu vou para vocês três, na verdade. Sim. Vamos lá. Deus controla o homem ou o homem controla Deus? Não, eu não vejo controle. Eu não acredito no controle, não. No controle de quem? Desculpa, eu não entendi. Controle de Deus sobre o homem, nem de um homem sobre Deus. Eu acho que existe o controle do homem sobre a ideia estipulada do que é um Deus. Show. Você, Cadu? Como é que é a pergunta aí? Quem controla quem? Deus controla o homem ou o homem controla Deus? Como foi dito, se eu aderir à ideia de Deus, se eu aderir à ideia de Deus, eu vou escolher, por exemplo, biblicamente, ele vai me controlar através da Bíblia. Tá? Então, se eu aderir à ideia, como eu não tenho essa questão, então quem está comandando a minha vida sou eu. Eu posso partir do princípio do cristianismo e na evolução social do cristianismo histórica. A gente estava falando sobre o tempo da Bíblia, a gente estava falando sobre Abraão ter enviado mais de 300 escravos, por exemplo, para uma guerra, e durante longos anos foi normalizado a ideia de que senhores poderiam ter escravos, e que isso, inclusive, era uma atribuição divina para que um homem fosse bem-sucedido ter escravos. E aí, com a evolução do tempo, a gente entendeu que escravizar pessoas é uma atividade, além de imoral, criminosa, e a partir de determinado momento, Deus já não aceita mais a escravidão do homem. Quem não aceita a escravidão do homem? É Deus ou o homem que determinou que essa escravidão não era mais plausível? Agora o Ideia Marcas entendeu a pergunta. Então a gente vai formulando as aceitações e as proibições de Deus conforme a evolução histórica da humanidade.
Vamos lá, na verdade quem controla tudo é o homem, é o ser humano. Somos nós que controlamos tudo. A gente que decide. Não existe nenhum Deus. Não existe nenhum Deus fazendo nada. Não existe nenhum Deus mudando nada. Não existe nenhum Deus fazendo lei. Nada, nada, nada. Construindo prédios, fazendo. Não existe. Isso é balela. Eu concordo nessa. Porque o homem, então, quem controla, ele tem o poder sobre ele mesmo, realmente. Agora, claro que, né, de acordo com a fé cristã, as nossas atitudes não são para nós mesmos. Mas aí é o papo. A Bíblia. Né? Aí as pessoas pegam alguns pontos. Dos 10 mandamentos, não matarás. Mas, pô, vamos instituir uma bancada da bala, vamos aprovar o armamento da população e aí passa a ser poderes matar. Não, é tipo assim, não pode fazer isso, porém, se acontecer isso, aí pode. Exatamente, aí você uma manipulação das permissões de Deus sendo interpretada da sua maneira. Eu entendi. Então Deus não controla nada, então somos nós quem controlamos. Sim. Entendi. E aí a gente acaba em determinado momento apaziguando as nossas próprias necessidades. É como eu falei, a pergunta que o nosso amigo fez, né, de que você acha que Deus controla a gente ou a gente controla Deus? Eu não acho que existe controle sobre o divino e nem que o divino nos controla. Há a liberdade. Apenas a liberdade humana. Você é livre para fazer o que você quiser. É o que eu acredito. Vamos lá, Robson. Sim. Vamos lá. Existe alguma religião, vamos lá, existe alguma religião que o Deus bíblico ele não é cultuado? O Deus bíblico narrado trazido pelo cristianismo da forma cristã, nesse caso, tá falando? Existe alguma religião que não segue? As religiões, se elas não são cristianismo, elas não acreditam no Deus cristão. Beleza. Elas não acreditam. Esse Deus, ele existe ou não existe para essas pessoas? O Deus cristão, não. Não existe para essas pessoas que não acreditam. Como é que deve ser a vida dessas pessoas sem o Deus bíblico? Baseado nos seus valores morais, na sua conduta diária, na sua percepção da realidade. Pronto, chegamos num ponto interessante. Se essa religião que não cultuou o Deus bíblico fosse no Brasil, a maioria, ou até mesmo se todos acreditassem, seguissem essa religião, esse Deus bíblico, ele existiria no Brasil? Sim ou não? Se esse ideal de não compactuar com o Deus cristão, falando. Isso. Ele existiria aqui no Brasil, não? Provavelmente não. Tá. Então a gente chegou no ponto onde que eu queria chegar. A verdade é que nós controlamos a ideia chamada Deus. Esse Deus, ele só existe aqui no Brasil, e é a maioria, porque você acredita. Se você mora em outro lugar que não cultua esse Deus automaticamente ele não existe. E existem outras divindades. Então, o poder está em quem? O poder está em nós. Somos nós que controlamos qualquer divindade ou qualquer ser imaginário. Somos nós. A partir do momento que o ser humano não acredita, a partir do momento que você não acredita nessa divindade, nesse Deus, ele simplesmente some e desaparece da sua vida, da sua mente e de tudo que você imaginar. Um exemplo, eu vivia acreditando nesses dois serezinhos aqui. Quando eu deixei de acreditar, eles deixaram de existir. Então, quem controla quem? Somos nós. Nós que controlamos a nossa vida. Só precisa acordar, virar a chavinha e entender. Beleza? E eu vou além. A existência da ideia desse Deus todo-poderoso, que está acima de todas as coisas e que não divide a glória dele com ninguém e que não se estabelece o trono dele. Essa parte aí eu já discordo. A outros deuses. De não dividir o trono com ninguém, eu discordo. E aí, eu vou partir mais. Fazendo uma análise sobre o Brasil, se você for analisar, e agora eu não tenho esses dados numéricos. Normalmente, quando eu falo sobre algum dado, eu sempre posto a fonte e dou os dados exatos. Agora eu não vou ter, mas eu vou fazer essa busca e depois eu coloco aqui na próxima live. A maioria das pessoas que tem uma crença indiscutível, uma crença, eu não vou dizer cega, mas uma crença atrelada
a uma existência fatídica desse Deus cristão, bíblico, protestante, são pessoas oriundas de territórios de favela, de territórios onde as mazelas sociais são mais agravadas, onde não tem acesso à educação e à cultura. Se você for analisar, as grandes metrópoles do país e as cidades mais abastadas, o número de evangélicos não é tão grande quanto nas comunidades, nas favelas, nos bairros de menor acesso à educação, à saúde, que estão mais sucintos às mazelas sociais. Por quê? Porque é vendida a ideia de um Deus que vai suprir todas as suas necessidades. E aí, aonde essa ideia desse Deus tem que ser implantada? Onde as pessoas passam por mais necessidades. E aí, tudo se explica por uma ação divina. Se esse cara não almoça, mas ele consegue jantar, vai ser uma atribuição divina. Olha aí, Deus proveu para você um cordeiro. Você vai conseguir jantar hoje. Justamente, eu acho que eu sou um católico cristão um pouco fora da curva. Porque tem tanta coisa assim, que é dita. Eu sou uma pessoa, tenho 26 anos. A maior parte da minha vida foi pagã nesse caso, né? Eu não tinha acreditava de tudo um pouco, mas a minha base muito mais forte foi com o protestantismo, né? Com o evangelho. Então, eu acreditava num Deus sensacionalista, um Deus sentimentalista, aquele que te dá a coisa em troca. Exatamente. Eu acreditava nesse Deus também. Eu também. Justamente, eu comecei a perceber que nem tudo é assim. Entende? Nem tudo é assim. E aí, se você não recebe alguma bênção, se você não depende mais de você para chegar em algum lugar. Entendeu? E se você não é abastado, se você não é curado, se você não é religioso, aí você ouve que você não teve um real encontro com Deus. Agora, tipo assim, o que acontece? Pronto, por exemplo, a questão da pobreza mesmo. Eu sou um cara que eu moro no subúrbio de Recife, aqui na Bomba do Emetério. Cara, se entrar aqui na rua de casa, tu vai ver de tudo um pouco. E, tipo, eu não acredito que as coisinhas que eu posso buscar com o meu esforço, com o meu trabalho, eu posso conseguir tudo isso sem pedir que Deus me dê um carro, sem pedir que Deus me dê. Agora, o que eu posso pedir a Deus? Deus me dê forças, me dê capacidade para trabalhar, para poder ganhar meu dinheiro, para poder comprar minhas coisas e melhorar. Mas isso aí, Robson, é o mínimo, né, cara? Justamente. Imagina, mas não é a ideia do Deus que é vendido. Mas o Deus que é propagado é aquele Deus que te dá tudo, é o Deus próspero. Não, entendeu? Na verdade é um Deus que não te dá. Porque a pessoa está na miséria, mas é a vendida a ideia de que ele pode te dar. Então essa pessoa acaba estando ali pela possibilidade de receber algo dele. Aí hoje de manhã, o pastor chegou aqui, aí quando alguém falou de dízimo, cara, o bicho ficou doido, meu irmão. Ficou doido, eu ri demais aqui. Porque falar de dízimo protestante é você tocar na ferida dele. Aí tem aqui o Fábio Clerício, ele tá falando aqui de Stop Noia. Ele aposto que ele também é protestante. Se ele for pastor, pior ainda. Porque se for falar de dízimo com ele, ele vai falar. Nossa, aí o nosso amigo Cadu, ele trouxe a noção de que seria o dízimo para aquele povo. Hoje em dia, a igreja fala que você não é obrigado a pagar o dízimo. Você não é obrigado, mas vai do seu coração e dá a quantia que você quiser. Eles estipulam o percentual, eles estipulam, mas depende mais de você, de querer ofertar, de querer ajudar. Aí o pastor fala que o dízimo é para manutenção da obra de Deus. Aí eu já Sabe uma coisa que nunca entrou na minha cabeça? Sério mesmo, eu já acreditei em Deus, mas uma coisa que nunca entrou na minha cabeça foi esse negócio de dízimo. Nunca entrou na minha cabeça, nunca. Eu consegui entender. Sabe por quê? Claro, porque... Sabe por que nunca entrou esse negócio de dízimo? Nunca entrou na minha mente? Eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Diga aí. Eu quero que vocês expliquem para mim como é que esse Deus é vendido. Esse Deus que vocês acreditam, como é que ele é vendido? Não é um Deus poderoso? Não é um Deus que pode todas as coisas? Sim. Exato, é isso que eu falo, Cid. As pessoas ficam
inserindo Deus em pequenas caixinhas. Porque hoje você vê aí um movimento de Deus que cura dor de cabeça. Pelo amor de Deus, dor de cabeça você cura com Neusaldina. Sabe, tipo... Aí a galera grita aí, Deus é o dono do ouro e da prata, mas tem que precisar do dízimo para manter a igreja aberta? Se ele é o todo poderoso, se ele é o provedor, não precisa, porque ele vai encontrar uma maneira de manter a sua igreja ativa. Isso nunca entrou na minha cabeça, cara. A questão da igreja hoje em dia. Porque eu consegui... isso aqui foi deixa eu falar só uma coisa rapidão. Rapidinho aqui, só para falar agora da igreja. Quando você vai para a igreja primitiva, você não vê eles pedindo dinheiro. Inclusive não havia tempo. No Atos dos Apóstolos, mas lá em Atos dos Apóstolos. Mas vale também ressaltar que referência. Não existe nem resquício dela. Sim, é referência. Vamos botar uma referência para as igrejas de hoje. Tem que ser referência. Quem é cristão tem que entender que tem seguido os apóstolos que recebiam nos seus pés os bens dos irmãos. Isso era para repartir com os irmãos. Nunca foi para fazer templos e megatemplos e fazer alguma coisa acerca de Roma. Se defender contra o clero romano. Vamos fazer isso, gente. Vamos se virar, vamos brigar. Não. A ideia era fazer a obra de Deus ali através de Cristo, trazendo as pessoas que estavam vindo por caminho. Só um minuto. Que estava vindo por caminho chamado povo do caminho, entrar com Jesus. Depois, lá na frente, aí tem um cara chamado Saulo de Tarso, que vai deixar claro até Maria. Isso aí deixa um cristão aqui embaixo, já estarrecido. Muitos dizem que Maria, claro, esse remete para o grego do latim, o latim, que é Maria teve o filho pelo Espírito Santo. Bem, poderia ser, porque Deus diz que esse Deus, ele faz tudo. Mas beleza, olha só, Paulo vai dizer, e eu não sei aonde está, se fosse pesquisar esse tempo, eu já vou sair para almoçar. Paulo vai dizer que do lombo, veja na genealogia. O que é um lombo? Do esperma, cara. Aí ninguém fala, não é doido, cara, se foi um Espírito Santo. Não, Maria teve, sim, menino, vem do lombo, vem de José, que José é descendente de Davi. E aí? Tá lá, pô. É porque eles querem mudar tudo isso, mas santificar, endeusar a Maria, mãe de Deus. Não, mas vem... a questão da gente, da nossa fé católica, em relação a Nossa Senhora, é clara. Nós não endeusamos Nossa Senhora, nós não endeusamos Maria. Mas você sabe que, na realidade... você acredita que o Espírito Santo engravidou ela, né? Não. O verbo fez carne e habitou entre nós. Até filho, ela teve um monte de filho. A nossa fé católica é essa. Agora, infelizmente... a doutrina católica colocada pelos cabas lá do papal. Não. Mas evangélicos acreditam que a mula falou, acredita que a pedra saiu água, acredita que ficaram 40 anos no deserto, sem a sandália rasgar, sem a roupa rasgar. Tudo isso tocou justamente num ponto interessante. Mas a gente vai remeter para o judaizante, da Torá. Da Torá a gente tem aí uma certa segurança. Os judeus equilibrados. Agora nós temos aí o remanescente romano, que vê numa briga desgramada. Robson, como que é uma fé? Eu esqueci de falar. Como que é uma fé controlada? Que você falou agora, não entendi. A Torá. Ah, tá. Não entendi o que você falou. Robson ou Cadu? Cadu, desculpa. Não, eu não falei é controlado. É controlado. Os judeus, eles são mais estudados, apurados. Eles vão mais. Não, tem nada a ver. Como é que a gente não acredita que Maria concebeu pelo Espírito Santo, mas acredita que ficou 40 anos no deserto sem a roupa rasgada? Não estou falando que eu acredito. Eu estou dizendo que eles. Não, mas os livros dizem essas coisas e você está dizendo que algo poderia não ter acontecido e algo poderia ter acontecido? Eu acredito que existia um Deus do Velho Testamento. Esse Deus do Novo talvez não seria uma invenção. Mas Maria concebeu no Velho Testamento, não foi? Mas é um Deus. Jesus é tratado como Deus na Igreja Católica. Querido ou não, ele é Deus. Na palavra João 3 é o verbo, é a palavra. No cristianismo também. Agora, no judaísmo, não. O Jesus ainda não aparece no cenário. Não, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó não tem nada a ver com Jesus. Ele mesmo vai dizer, antes de Abraão já era. Aí os caras ficaram indignados. No judaísmo nem acredita que Jesus era Messias. Sim, exatamente, você está entendendo. Jesus Mas o que eu estou querendo dizer, Cadu, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você utilizou uma metodologia, por exemplo, dizendo que os católicos acreditam que Maria concebeu pelo Espírito Santo. E aí você utilizou essa analogia como se fosse um equívoco. Tudo bem. Mas aí você está querendo atenuar as outras coisas que são ditas na Bíblia, inclusive na própria Torá, que também podem ser tidas como não reais. A abertura do mar vermelho, ao caminho do deserto. Não estou colocando nenhum documento com veracidade.
Se eu sou ateu, como é que eu vou acreditar no bagulho? O bagulho Sim, é o mas você está seguinte, questionando os católicos por acreditarem na não, mas concepção você de sabe Deus que é pelo Espírito manipulação. Santo. Veja Mas só, existe judeu a ligação que cabalista, a igreja, a espírita. ligação, Cadu, que a igreja tem para poder dizer que Jesus é o Deus, Não, qual é a questão da escuta, igreja? a Qual é a união, ideia da igreja calma, Cadu, católica? Era calma, só calma, Maria. Maria engravidou do calma, Espírito Calma, Cadu, Cadu, Santo. calma. calma, Cadu, respira. O que você A, está querendo a fazer é ligação que nós, descredibilizar uma coisa e credibilizar outra a partir da crença Não, pessoal. não tô Se é não. a crença pessoal, Cadu, ligação, se a escuta bem, pessoa não, pode você, acreditar na Torá dessa maneira, veja só, o Cadu, católico pode eu não acreditar na quero que concepção de você, Jesus a partir do Espírito Santo. eu não quero que você acredite no que eu vou falar, mas eu quero só que você saiba que a ligação, podemos dizer, a ponte para um entendimento de que Jesus é o Filho de Deus, é por conta da união de Nossa Senhora com São José. Né? Bom, vou falar aqui sem a linguagem católica. A união de Maria com José. Entendeu? Então, assim, pelo matrimônio, José é esposo de Maria. Logo, Maria e José são um só. Ambos se tornam filho de Davi. Logo, Jesus, filho de Maria, esposa de José, é o filho de Davi. Aí, pronto. Se ele é da tribo de Davi, ele é o leão de Judá. Pronto. Daí você vai tirando a crença A questão cristã, toda, a fé cristã, baseado justamente em Jesus ser o Filho de a Deus, questão entendeu? toda é que, ultimamente, aqui no Brasil, a gente fala muito sobre sincronismo nas religiões afrodescendentes. Mas há sincronismo em todas as religiões hoje no Brasil. Se você for parar para pensar, quando a gente faz analogias e comparações entre o cristianismo e o judaísmo, é um sincronismo. Inclusive um sincronismo que não deveria nem existir, porque são vertentes completamente distoantes. O judaísmo nada tem a ver com o cristianismo. Em nada. A Torá em nada tem a ver com a Bíblia, apesar de relatar algumas alegorias similares. Michel, Então meu a gente querido. fica fazendo analogias que não devem ser feitas porque são incompatíveis. Não, mas Para eu, fazer. eu trago esse fato porque o próprio Jesus nasceu no berço judaico. A cultura de Jesus Sim, foi mas a religião judaica. judaica é completamente diferente do cristianismo. Não, é justamente isso. Nós, enquanto católicos, nós acreditamos que Jesus trouxe podemos dizer assim, a verdadeira visão da religião, digamos assim. Você entende? Que não existe uma verdadeira visão. Não, Verdadeira visão é não, para aquele que a pratica. justamente esse é o ponto. Eu não quero que você acredite, que ache Claro, verdade. É o claro. fato de que Jesus trouxe para os seus apóstolos, para os seus discípulos, a forma verdadeira. Ele, sendo o próprio Deus, ele ensinou como de fato tem Então, que mas se relacionar com Ó, ele, vamos lá. entendeu? Sabe Por qual isso é isso que, aí? é por isso que Verdadeiro, há a Robson. distinção muito grave, muito Cara, crassa. Não. Judaísmo com cristianismo. Isso aí é uma Robson, visão muito infantil, cara. Infantil? verdadeiro. Não, É uma visão simples. muito infantil você É ver Deus dessa simples. forma. É porque é muito simples, cara. É porque Não tem Não, nada de isso é simples. doido. É muito Tu é complexo, doido, inclusive. Falar que isso Não aí tem que você nada tá de falando é simples. simples. Que eu isso, acho cara? simples demais de entender, porque eu Não não é. vejo mistério, pô. Na verdade, você infantil. acredita e é uma fé, mas isso não é verdade absoluta. É isso que eu tô tentando Não, é explicar. como eu tô falando, eu não quero que você ache que é verdade. A minha fé é pessoal, mas a minha fé, mesmo a minha fé sendo cristão, porque eu sou cristão, ela não é uma fé em que eu a privo ou eu a blindo de questionamentos ou de atravessamentos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu busco respostas na ciência, nos estudos, dentro da academia. Quando eu falo academia, eu estou falando sobre as universidades. Sim. Para que isso ratifique a minha fé. E quando eu não encontro, eu entendo que o que eu estou vivenciando é uma fé pessoal, que serve exclusivamente para mim, que não é uma verdade absoluta e nem universal. Quando e eu não você devo viu que impor-la não para todos. encontrou, aí você pensou assim, vi que eu Exatamente. não encontrei, Cadu, aí eu parei, porque na verdade academicamente você não encontrar comprovação nenhuma. Exatamente. Essas coisas todas, nada a ver. Exatamente. Mas aí ficou na tua fé, exato, você tá certo. E aí eu tem que passei a analisar a Bíblia como uma alegoria que serve para mim como um livro filosófico e de direcionamento de vida para que eu seja um ser humano melhor. E é bom. O engraçado, assim, não vai te deixar doente, Thiago, né? é que a Bíblia, na visão católica cristã,
A gente tem ela como alguns fatos alegóricos mesmo também. A gente não leva A no maioria, literal. a maioria dos protestantes já tem como um livro totalmente literal. Exatamente. É isso que difere o protestantismo do catolicismo. Eles têm tudo como literal, eles veem tudo ao pé da letra. O Fábio Clerice dizendo, Bíblia como alegoria? Oi, é justamente isso, Ele não sabe nem o que é alegoria, compreendem. provavelmente. Provavelmente não sabe. Acho que ele está Provavelmente. fazendo alegoria com alegria. Ou alegoria Só com pode. carro de escola de samba. Só pode. Mas é. Ó, alguns católicos mesmo que Eu falei hoje de eles manhã que as pessoas eles têm uma leitura da Bíblia como uma mitologia, pois traz uma verdade de fé. Em toda religião. Eu vou ser sincero para vocês, cara. Exatamente. Eu Em toda acredito religião. que a pessoa que crê na Bíblia, ela tem que ter a mente muito infantil. Porque é um livro para criança. O que o colega falou aí faz sentido. Você pegar a Bíblia para usar como um livro de filosofia, trazer para sua vida pessoal, não, sim, tem coisas boas, tem coisa legal. Já falei que eu concordo. Separa fanatismo, paranoia. Já falei que eu concordo com ele. É legal. Até porque ele não entra na minha live para impor nada. Ele fala que a fé dele é uma fé individual, uma fé que ele acredita e tal, e faz bem para ele. Beleza, mas no geral não é assim, entendeu? Por isso que eu tô falando isso. O Fábio Clarice é teólogo, minha gente. Por isso que ele não tá entendendo. Esse já é outro papo, né? Aqui ninguém tá falando teólogo formado em teólogo o quê? Se ele é teólogo, ele deveria entender. Então ele é teólogo de religião, da igreja. Aquele teólogo da igreja. Se for de faculdade, porque se for de faculdade, ele vai aprender que a gente não tá mentindo, tem verdade. Fábio, me desculpa, eu não conheço você pessoalmente, nem quero colocar à prova a sua formação, mas me gerou uma dúvida. Você não conhece a alegoria e falar que é formado em teologia, então... Meu Deus. É formado em qual universidade? Eu sou formado em teologia e sei o que é alegoria, na teologia. E assim, se você não entende que existem Jesus diversos, Jesus religioso, Jesus filosófico, Jesus histórico, místico, se você não consegue místico, se você não consegue diferenciar esses Jesuses, entre aspas, tem uma dificuldade aí, né? A questão da aprendizagem no seu curso de teologia com aplicação, porque são diferentes. Deve ser teologia da igreja, aplicada para a doutrina deles. Se for o certificado teológico de uma instituição religiosa, por exemplo, evangélica, protestante, aí o Felipe aqui, ele citou o Flávio Josefo, que é justamente um dos livros, uma das provas, digamos assim, entre aspas, de que o Jesus cristão também pode ser o Jesus histórico. Pois ele... Não. Na verdade, o Flávio José coloca o histórico. O histórico. Ele foi comprado por Roma para fazer essa versão. Para inversão. O Flávio José ele foi pago para fazer uma bagaceira aí. Então, ele, em nenhum momento, ele identifica Jesus cristão, o Jesus que está na Bíblia. Em nenhum momento ele fala de Jesus. Esse Jesus que a igreja prega e tal, o Filho de Deus, não. Ele tem uma abordagem sobre Jesus histórico. Histórico e outra coisa, parece-me que ele fez uma deixa aí, ele fugiu, os judeus não gostam dele. É um historiador show de bola, mas andou sendo comprado por Roma para fazer o que eles queriam. Mas eu não sabia desse babado aí, eu não sabia. Vai estudar mas o que a gente está falando... é que existem outros pensadores que identificam Jesus de outras formas, entendeu? Por outras vertentes, não só religiosa. E aí é interessante buscar esse conhecimento desses outros autores. Como judeu, ele nunca uniu com Roma. Flávio José politicamente fala aí, se tá falando alguma coisa aí, fala aí. Pode me descer se precisar subir alguém. Tá, vou subir o Minas rapidão. Ele falou que quer falar, já vou encerrar a live mesmo. A live vai encerrar 1 hora, tá bom? Beijo, Marcantes, ó. Flávio José é bom para você estudar aí, na barra de rolagem, estuda teologia, Flávio José, pega as coisas dele, mas Flávio José, ele politicamente se uniu com Roma. Então, uma vez que ele fez isso, os judeus se ligou de Flávio José. Não é completamente... Beleza, meu querido. Fala, Miguel. Alô. Já tá com medo do coronavírus, tá com máscara até na live, tá doente, coitado. Essa já faz tempo também, então... Já é da China, chinês, é isso? Japonês aí, a fotinha? Isso, Fábio, olhe pela gente. É o melhor que você pode fazer. Fabinho, é Fábio, né? Fala, Miguel, meu querido. Deixa o Miguel falar. Fala, beleza. Miguel. Então, eu queria perguntar pro... É o Robson, que é católico?
Sim, sou católico. Você, você falou que você percebe as coisas de maneira muito pessoal, né? Eita, filho. Falar de novo, que eu não Tá escutei. feio. Você falou que, tipo, a sua fé é pessoal e que, sim, às vezes a sua fé é confrontada e aí, ou quando você não encontra a resposta de algo, essa fé se torna só sua, uma fé pessoal, e você não tem como provar isso diretamente. Não, eu falei que é o seguinte, eu sou católico, apostólico romano, ponto, entende? Só que eu não sou católico apostólico romano como outras pessoas acham que devem ser o católico apostólico romano, você entende? Porque há uma compreensão de que o católico tem que ser de uma forma só. Nós somos católico apostólico romano, pois nós acreditamos na Trindade, de que a igreja ela recebe, ela possui o magistério sagrado, a santa tradição, etc. Mas eu não estou dizendo que fulano é devoto de Maria, é devoto de Santo Expedito, então eu tenho que ser devoto de Maria e de Santo Expedito. Eu tenho uma percepção da minha fé católica, tenho uma percepção da minha realidade e tudo mais, e eu vejo que a religião católica tem, de fato, uma veracidade. Então, eu integro o corpo místico de Jesus através da Igreja Católica Apostólica Romana, entendeu? Aham. Tá. Então agora eu compreendi melhor, assim. Eu achei que tava falando que você simplesmente acreditava e não tinha razões, só acreditava. Não, eu acredito de forma sentimental, né, que é o coração, tudo mais, e eu acredito de forma racional. Eu uso as minhas duas faculdades humanas, né, para poder Aham. ser fiel, ser um religioso, ser cristão, etc. Eu não sou cego, assim, eu só vou pela crença, porque me toca, porque fala comigo, porque me dá isso. Não, de forma racional também. Além do mais, o Cristo se fez homem, Deus se fez homem em Cristo, e Cristo tinha suas faculdades emocionais, suas faculdades racionais, e nem tão pouco ele se deixou guiar apenas pelo sentimento. Na cruz, o cara conseguiu lá ficar bastante tempo lá, uma dor misiguenta, mas ele tinha fé do que estava fazendo certo. Ponto. E é isso que é nisso que eu acho lindo. No ponto de vista aqui, pessoal, eu acho isso maravilhoso e é isso que eu vejo, é o sacrifício. O que traz aquilo ali para mim? O sacrifício. Você tem que vai doer, cara, vai machucar mesmo, o pessoal vai jogar pé de tu, vai dizer que tu é isso, que tu é aquilo outro, mas vale a pena, no final vai valer a pena, entende? Essa é a compreensão, a compreensão da paixão de Cristo também. É uma das, tá? Uma das compreensões que se tem no meio católico. Entendi. Bacana, então. É que eu tava ouvindo vocês falando aqui e eu tava me sentindo meio receoso com a constante. Falando constantemente sobre Roma. Sobre Roma, e isso me deixa meio irritado, assim, meio coisado, porque Cristo não era romano e a igreja também não surge em Roma, então. O princípio de ser romano é porque Pedro e Paulo morreram em Roma. Aí começaram os dois pilares da igreja. Na verdade, Roma não queria fazer nada com Jesus, nem no contexto dos escritos da história bíblica. Eles queriam até se livrar, mas a questão religiosa dos fariseus se uniram e não podia fazer nada. Quem comandava ali era Roma. Só que Jesus, quando foi tido como rei dos judeus, aí virou bagunça. E inventaram para Roma que ele queria ser o rei. Aí o pessoal começou a se preocupar. Até então, quando Jesus era só um cara que dizia que era filho de Deus, eles falavam assim, não, deixa ele pra lá. Até Herodes teve um sonho, a mulher dele teve um sonho. Antipas, aquele que João Batista disse, ei, você tá com a mulher do seu irmão, seu vagabundo. Não ligava, ninguém tava nem aí. Até então era tudo fanático, eles não ligavam pra nada. Mas quando tocou em Roma, qual era o problema de Roma ali?
do clero romano. É se tocar no nosso império. É quando falaram, inventaram os fariseus, que Jesus, ele queria ser rei. Aí a coisa foi pegando, jogando para o outro. Mas na verdade até tem contraditória, por exemplo, pegaram Jesus da madrugada, que segundo a lei dada a Moisés teria que ser testemunho, não tinha. Então toda a questão da influência do clero dos fariseus foi importante, Caifás e Anás e toda aquela galera. Mas Por isso que João 3, Nicodemos, consciência dele pesa em João 3. A questão que ele apontou, Cadu, é a questão da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso, mas eu tô para chegar em Roma, para você ver como Roma não tem nada a ver com isso. Justamente, não, mas é o que acontece. Eu vou explicar. Como não, isso não dá tempo para explicar agora. Ele vai fechar lá. Isso é muito sério. Não, pronto. Você vai fazer uma explicação apurada. Paulo e Pedro foram para Roma, foram martirizados em Roma, e como eles são os dois pilares da Igreja Católica, a Igreja Católica vê que, como Pedro foi bispo em Roma, o Pedro, bispo em Roma, o Papa. Então, os outros bispos, que são, podemos dizer, subordinados a Pedro, são os outros sucessores, são os bispos daqui, espalhados pelo mundo, e o bispo de Roma, que ocupa a cadeira de Pedro, é o Papa, o líder dos apóstolos, entendeu? Por isso que a Igreja Católica Apostólica é romana. Mas ela não é a única, tá? Na questão de Jesus dizer para Pedro que ele é pedra, pois tu és pedra, será a igreja de Cristo, apacenta minhas ovelhas. A igreja pega para ela a deixa e acha que a igreja está acima. E todas aquelas ideias. Exatamente. Aí não, ele está falando de uma igreja. Toda a história. Ele está falando de uma igreja. Eu estou falando da Igreja Católica. Eu falo da Igreja Católica. Não, eu não falo de nenhum, eu falo defendendo o que é certo e o que não é, o que é certo. Ah, você sabe tudo? Não, mas existe coerência para entender o que é e o que não é. Não precisa. Cada um puxa a sua deixa. A igreja romana, Papa puxa. O Papa é um cara ecumênico. O Papa é um cara ecumênico, articulador político. A igreja de Roma sempre vai ser assim. Ela já é política antes de Cristo, depois de Cristo, e assim foi. No século I, o apóstolo Paulo morreu há 70 anos depois de Cristo. Na era 70, o pessoal vai declarar isso. Então a Roma é política, Papa é político. A igreja protestante é remanescente também da igreja católica. Ela não saiu. O bobo é o crente achar que a igreja evangélica ela tá fora da igreja de Roma, não. Ela só arrancou de lá um pedacinho, tirou alguns livrozinhos achando que é o bam da bola da vez, mas elas têm. O Papa tem coisas que a igreja católica, o pastor não vai nem entender, porque tem lá, ó, aqueles mesmos livros que ele diz assim, que livro não sei o que, é o que tá falando muitas verdades que eles não querem, pô. Tem livros ali que tá escondido, por quê? Porque isso é escândalo. Peraí, vamos botar no cano o Daniel e a gente tira o Apocalipse. Não, bota o Apocalipse, tem que pôr o Daniel. O Apocalipse esquecido romano, para manipulação da pessoa, fala de diabo, fala de inferno, diabo. Pelo amor de Deus. Então o Daniel já vai falar outra coisa. Então, para pôr um, tem que pôr outro. Houve um concílio de ideias e foram tudo tratados e resolveram fazer isso. E a gente aí que pega essas Bíblias e aceita, acredita e pô. Então ficamos com a ideia de que Deus existe. O resto é especulações e vai no campo da fé. Você tem essa crença, né? Nós respeitamos. Não, assim, eu não tenho crença nenhuma, filho. Graças a Deus. Eu só tô aqui a crença, eu falo aqui, a crença eu faço é na percepção. É palpável, é estudado. A crença que eu falo é na percepção real, entendeu? É a maneira que eu falo. Eu analiso as coisas diferente. Eu acredito que a igreja evangélica, ela não é uma parte assim de Roma, porque eles, como eu posso dizer isso da maneira mais simples possível, eles dessacramentalizaram a ideia de igreja. Porque você vê na igreja luterana, que é protestante, eles são mais sagrados, eles têm os seus rituais ainda preservados, eles têm a Eucaristia, mas hoje em dia você vai na igreja universal do Reino de Deus, a Eucaristia deles é um pão de forma, um tangue, e eles falam assim, amém, e acabou. É porque com o passar do tempo surgem outras ramificações da ramificação. Deixa eu falar, Sidney, eu tô saindo, vou almoçar. Se quiser depois aí, Sidney, me passar, como é que eu passo meu WhatsApp para você? Manda aqui manda por mensagem no direct. Mensagem, você falou que faz esses adesivos aí. Eu faço, o desenhozinho aqui, ó. Eu queria fazer algo no presente TikTok. Eu tô ganhando dinheiro. Dinheiro, Cadu. Tá, eu pago. Eu posso. Não, eu pago, não tem problema não. Dou uma pizzinha de R$2, tá bom.
Eu quero fazer algo na live. Eu fiz uma live aí sobre acerca da definição de feminismo. Botei um bagulho lá, redimensionou mal pra caralho, mas deu pra fazer. Fiz de política. Mas eu quero fazer bonitinho, eu quero fazer um negócio de namoro no TikTok, namoro, aquele love song e tal. Então, mas aí depois conversa contigo no WhatsApp. Eu vou deixar no WhatsApp, você dá um ok pra mim depois, falou? Então, você vai ter que mandar as imagens no zap pra me pegar as imagens. Não, você se vira, não vou pagar? Você se vira, fala assim, não, mas eu vou vou fazer do Lula versus Bolsonaro dando uma porrada no outro, exemplo. Você já sabe, você se vira no Google e Sidney, eu vou fazer namoro no TikTok, live do Cadu namora. Você se vira, bota um love song, bota um coração, a mulher apaixonada, enfim. Falou, querido? Gente, muito obrigado aí pelo debatezinho. Porque você pode escolher as imagens, se você quiser. Eu quero essa imagem. Obrigado. Tem que pegar no. Eu posso escolher e jogar pra você no WhatsApp. Olha o meu Pix aqui, valeu, galera. Quem quer contribuir pro trabalho, tá de sacanagem, é mesmo? Tá pedindo pizza, pode falar de pastor, pede dízimo não, hein? Brincadeira, não, tá na casa dele, ó, tá na casa dele, tá na casa dele, paga a internet dele, a luz, as coisas, a mulher, parece que a mulher trabalha, os filhos, tá aí, tá fazendo comida, ele tá disponibilizando a gente pra trazer, eu, por exemplo, estudo livros, vários livros, esses livros eu comprei, eu tô dando conhecimento aqui, que ninguém aqui não quer nem saber, tá aprendendo de graça, só se tiver a cabeça ruim, porque o que a gente aprende mais ouvindo. A diferença de mim para os pastores é porque não é 10%, viu? Isso. É todo, né? O que vier tá bom. O que vier tá bom. O que vier tá bom. Já ajuda pra caramba. Ó, deixa eu saber. Os presentes. Pode tirar print aí, vai. Tira print. Então, tirou? Tá bom, pode depositar. R$1.000. Brincadeira, galerinha. Obrigado aí. Falou. Eu que agradeço a presença de vocês, tá bom? Vai abrir outra, porque tu já abriu de manhã, tu tá viciado, Tá viciado também. O Sidney, tá viciado? Não, é porque a nossa live normalmente ela vai até 1 hora. Aí como eu tinha que mas é legal. Se não tiver fazendo nada, abre mesmo. É bacana. A sua live aí é uma das imparcial. A sua live é uma das, porque tá pouca. O resto aí, se você entrar com a ideia, o cara, eu fui bloqueado de 2 ontem. Sidney. Bloqueia, né? Eu comecei a falar, o cara falou, pensei que tu era cristão. Pô, não dá nem oportunidade. Porque eu tinha que defender a ideia do cara, não a realidade. E aqui a gente tem a oportunidade de falar, todo mundo fala, todas as crenças entram aqui. A live dele é boa, e é por isso que eu não concordei com a Simone dizendo que essa live é tipo de live assim que o povo tá lascado. Não, o povo vai ficar esperto, vai ficar alegre, tranquilo, livre de uma mente doente condenada, de uma mente condenada. Porque a pior coisa do mundo você abrir, se eu falar aqui, é só um exemplo, a pior coisa do mundo é você pegar um computador, cara. E o Sidney tá com as minas, mas tá com o negócio no ouvido, né? Você pega o computador e vai ver uma mulherzinha pelada lá. Pô, vocês que não vê aquela mulher pelada, de repente você olha pra uma Bíblia e fala assim, o coração seu acelera, bicho. Porque automaticamente você tem medo, vai pro inferno, viu, meu filho? Você tá aí pecando, você tem uma esposa que quer ver uma mulher. Cara, isso é errado, isso não existe. Já passei por isso aí, Cadu. Você passa mal, você deixa de tomar Coca-Cola, porque é pecado. Eu vou pra praia, mas mulher, vai pra praia, vai botar uma canga, vai de biquíni não, senão a gente vai na igreja, não toma Santa Ceia porque brigou com a mulher, deu discussão, vizinho, irmã lá. Cara, isso é uma coisa horrível no meio evangélico. O engraçado é que essas coisas que ele falou aí, que o Cadu falou, é algo que eu vejo. Eles morrem, cara. Para e pensa, tem quanta gente morreu, desceu a tumba, 7 palmos, sem curtir esse mundo por causa da religião. Que é ridículo, cara. Deus tem alguma coisa? Se Deus existe, tem alguma coisa a ver com isso? Ele não tem. Aí eu vou pro Deus de Spinoza, Baruch Spinoza, ele vai falar cada coisa linda, viva a sua vida. Não me adore, não perca seu tempo me adorando, mas adore a ti mesmo, que eu lhe fiz para ser feliz. Olha para as plantas, me veja na barriga de uma mulher quando o neném estiver nascendo. Me veja quando você estiver fazendo amor com sua esposa, seja feliz. Cara, é top, velho. Filosófica, homem. Acredito que essa é mais filosófica. Assim, é como eu falei. Eu tô só falando aqui que é só uma percepção de... Não, mas aí a gente sai, aí quando o Baruch Spinoza fala isso, é um Deus que está fora de todas as... É que nem o Platão. Platão, na caverna de Platão, o cara sai pra fora, velho. Ele sai, ele tava preso, ele via um monte de gente andando à sua sombra. Ele acreditou a vida toda que aquilo era real. Quando ele sai fora, ele se desprende, se desprende, vê o sol e fala, gente, vocês estão na fogueira. Volta e fala, vocês estão olhando essa fogueirinha, tá bem aqui? Vocês
vocês imaginar o sol, que maravilha lá fora. Verdade, e de repente verdade. o cara, não, aqui tá certo. Quer dizer, não acreditou, porque estava tão impregnado naquela crença. E Platão traz isso para 3 lados: política, religiosa e social. Cara, é show de Isso é bola. verdade. Estuda. Ó, vou encerrar Falou, a live. valeu. Obrigado. Falou, Valeu, falou. Cadu. Obrigado. Valeu, Valeu, cara. Robson, meu querido. Vou Obrigado, botar meu obrigado. WhatsApp para Sempre. você depois. a gente conversa. Bem-vindo às lives. Ó, o Cadu já achei um cliente já, ó. Se você gostou dessa arte, Não é legalzinho, ele faz, pô. Porque se eu gosto de você fazer. gostou dessa arte, Gosto de essa arte ler. maravilhosa e tal, show de Isso, bola, ele faz legalzinho. entre em Fica contato bacana com na os vídeos que tela, eu né? faço pra você, tá? Pronto, Fica eu vou fora da aproveitar- tela. Vou aproveitar Vai ser um o preço espaço aqui e vou top. dizer. Vou aproveitar o espaço aqui que ele disse, ó, eu faço arte de saco. Né, Sidney? Legal, não. Bota Ó, vou ele, cobrar, faz hein, pra mim. Robson. Eu Valeu, vou dar meus queridos. 10%. Ô, Sidney, depois tu dá uma olhada lá no Cadu DF, que tá na tua Tá, que eu adicionei o seu você. apareceu pra mim. Veja os Apareceu videozinhos pra lá, mim. tu vê, é engraçado. Eu brincando, tem uns anos atrás, eu tava Eu vou fazendo entrar lá. narração, o Call of Duty Black Ops, eu ensino a fazer Você as tá no fases nicho legalzinhas. bom, Cadu. Hein, Cadu? É Eu, um não nicho pa- legal, viu? eu parei com isso, mas eu gosto de jogar. Eu jogo todo dia o Counter-Strike, Globals. Nossa, que legal. Eu gosto desse jogo, eu gosto de viajar. Ó, Um abraço. beijo pra vocês. Valeu. Até Abraço. amanhã, lives de segunda a sábado. Que hora? A propaganda na Globo, pela- todos os dias, de É segunda pela a manhã, sábado. assim, eu não Sidney. falo o horário certinho, porque tem vezes que eu abro mais tarde, abro mais cedo. Beleza. Então, Vai é pela pela manhã. Propaganda. pela Aqui manhã. na Globo, todos os dias, de segunda a sábado, Sidney traz a desmistificação da crença. Venha você, um budista, candomblessista, católico, evangélico, sendo você ou não, creia que Jesus é Deus, venha falar a existência de Deus, é verdade ou não? Venha participar, os debatedores, Gabriel, Cadu e Marcos, amanhã, no Domingão do Faustão. Rapaz, o bicho é fera mesmo, hein? Se garante, hein? Tô cheio. Falou, Ó. valeu. Canal do YouTube, Além da Imaginação. Valeu? Show. Show, valeu. Ó, é só clicar aqui, ó, no meu nome, você vai cair aqui, vai estar o negocinho aqui do YouTube, você vê, clica em cima, já cai dentro do canal. A nossa live está sendo postada lá, beleza? Beijo, um abraço a todos. Desculpa aí, não dá para mim ficar prestando muita atenção nos comentários, mas obrigado. Sabe quando é que eu presto atenção nos comentários? Quando eu abro a live, eu fico conversando com vocês e tal, então... Mas quando eu tô conversando com a galera, eu não presto muita atenção nos comentários não, tá bom? Vai começar com o deboche. Vai. Valeu, ó. Obrigado, meus queridos. Fui.